Paulo Leite. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom Dançarino. Vamos falar de um assunto que tem aumentado a roda de discussões sobre o Supremo Tribunal Federal. No último sábado, o Poder 360, na coluna Poder Justiça, traz a informação de que o Supremo Tribunal Federal, em 2024, gastou quase 40% a mais do que a família real britânica. O STF brasileiro custou 897 milhões de reais, enquanto a família real britânica custou 645 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros e 1.200 funcionários. A família real britânica toda tem à sua disposição, com todo o rigor da realeza, 1.133 funcionários. É um levantamento feito pelo site Business Insider. Só com gasto de pessoal, pagamento de salário, 59% do orçamento da Suprema Corte foi consumido, isso no último dado disponível, em 2023, que em 2024 não foram disponibilizados esses dados. Em 2023, o Supremo tinha 1.146 funcionários. Mesmo assim, mantinha 13 funcionários a mais do que a realeza britânica. Os dados da realeza britânica ficam disponíveis no site oficial da monarquia. E os dados estão atualizados lá, viu? 2023 e 2024. Em 2022 foi feita a mesma comparação. Mas o Supremo reagiu dizendo que não fazia sentido porque o papel de cada instituição é completamente diferente. Eu também concordo que o papel de cada instituição é completamente diferente. A corte britânica, a família real, não tem o papel de juiz e julgamento, mas tem uma estrutura enorme, consolidada através dos tempos, para manter todo o fausto em que vive uma família real. Com as despesas do Supremo Tribunal Federal, estamos comparando o Supremo Tribunal Federal a uma corte com uma família real. Sei que na Suprema Corte brasileira existem imperadores, talvez por isso a comparação possa ser permitida. E por falar em imperadores, gostaria de fazer uma outra reflexão sobre a Suprema Corte. Anteontem, o ministro Alexandre de Moraes se manifestou sobre o processo que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais tanto de gente, com uma tentativa de golpe de Estado. Uma suposta tentativa, porque vai ser julgado ainda. E os documentos que a PGR apresentou, os áudios que estão sendo revelados, indicam que ali aconteceu alguma coisa mesmo. Mas o ministro Alexandre de Moraes se manifesta fora dos autos. O rigor de um juiz, de um julgador, obriga que ele só se manifeste nos autos. Quando o ministro Alexandre de Moraes se manifesta como se manifestou anteontem, falando de ligações de tio do WhatsApp, falando de comparações políticas e ideológicas, ele já antecipa o julgamento que ele fará. E isso não é o comportamento de um magistrado. É preciso que se fale com clareza. Uma Suprema Corte perdulária, gastadeira e que não atende aos mínimos rigores de uma Suprema Corte. O ministro Barroso, presidente da Casa, ao final das eleições de 2022, disse textualmente, tem vídeo circulando, derrotamos o bolsonarismo. Ora, eu não estou fazendo juízo de bolsonarismo ou não, positivo ou não, mas um juiz da Suprema Corte não pode manifestar-se ideologicamente, politicamente, porque passarão por ele processos envolvendo lulopetistas e bolsonaristas. E se ele diz derrotamos o bolsonarismo, ele já está antecipando que ele favorecerá os processos adversários. Então é preciso que a gente discuta com clareza isso.
Outro dia eu falei o termo ditadura da toga, e um jornalistazinho aí veio, você não pode falar em ditadura da toga. Veio no meu particular para falar isso. Como não posso falar? O que nós estamos vendo é o Supremo como condutor único e exclusivo dos destinos do país. O Supremo é o guardião da Constituição. A Constituição preconiza direitos ao cidadão. E todos esses direitos devem ser garantidos. Porque os mesmos que criticaram atrás o pouco rigor da justiça, comandado por Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros tantos, são os mesmos que hoje aprovam o pouco rigor da justiça com desembargadores, com ministros da Suprema Corte falando fora dos autos. A Suprema Corte que eu, como cidadão e como jornalista, desejo é uma Suprema Corte que tenha o rigor do julgamento e o comportamento do julgador. Se isso é pedir muito, peço desculpas, mas está na hora de eu sair dessa brincadeira. Grande abraço. Obrigada, Paulo Leite, sempre com a gente aqui na primeira edição do Central 98.